Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Como é que vocês estão? Ansiosos por que Deus vai falar nessa noite? Porque eu tô maravilhado com o que Ele falou comigo. Espero que isso ministre realmente na tua vida. E, cara, Deus tem sido extraordinário, Ele tem se manifestado nas pequenas coisas. Eu quero te convidar a entender todo o mover de Deus, tudo aquilo que Ele espera de nós, para que a gente possa ter êxito. Então eu te convido, antes de tudo, a orarmos para entregar essa palavra a Ele, que é digno de toda honra, toda glória. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me prostro diante de Ti, Senhor, te pedindo para que Tu minimize o meu eu de uma forma que ele seja massacrado, para que o Teu Espírito cresça. E eu possa, sim, Senhor, entregar aquilo que está no Teu coração, Pai. Usa a minha boca, Senhor, como uma boca profética que vai atingir pessoas, Pai. E em nome de Jesus Cristo só sai aquilo que Tu queres falar com cada um. Senhor, abre os ouvidos espirituais de cada um, abre os olhos de cada um, Senhor, e que o seu coração seja receptivo a essa mensagem. Senhor, eu te clamo que Tu invada cada um dos lares e faça o sobrenatural, Senhor. Eu proclamo, eu profetizo que portas de emprego serão abertas, que cura será derramada, Senhor, que intimidade vai ser liberada nessa noite. Em nome de Jesus Cristo eu creio, Pai. Faz Teu extraordinário, pois toda a honra, toda a glória é a Ti, Deus soberano. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridãos, queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra, nesse contexto, ela veio de um livro que eu estava lendo, que se chama O que Farei Eu com Cristo chamado Jesus, Jesus chamado Cristo. E essa palavra me impactou muito pela maneira qual foi colocada. E eu espero que fale verdadeiramente contigo e faça tu refletir algumas atitudes da tua vida. E essa palavra, ela se encontra em Mateus, capítulo 27, do versículo 11 ao 26. E basicamente, a ministração, ela tem como título Jesus é o teu rei. E por que eu estou falando o título? Porque o Espírito Santo começou a ministrar em mim, falando exatamente o seguinte, que qual era a definição de rei, de reinado. E eu fui pesquisar na internet. E o terceiro item que aparece na definição de rei é aquele que detém o poder absoluto. Aquele que norma as leis, aquele que dá as diretrizes, aquele que tem o governo absoluto sobre uma nação, um país. E o Espírito Santo começou a falar muito sobre isso comigo. Quantas vezes a gente se desloca, a gente começa a cantar, profetizar, dizendo que Jesus é o rei das nossas vidas. Para e analisa um pouquinho. Quantas vezes tu usou essa expressão? E eu quero te dizer que quando a gente diz que Jesus é o rei das nossas vidas, a gente está dizendo, Jesus, intrinsecamente, a gente está falando isso. Jesus, eu te dou toda a autoridade e todo o governo sobre a minha vida. Tu é quem manda. Tu tem o poder absoluto sobre a minha vida. Mas será que realmente a gente está fazendo isso? Será que realmente a gente está entregando o poder, a autoridade, o governo a Jesus? Mas afinal, ele não é o rei das nossas vidas? Ele não é o rei? E isso começou a falar muito no meu coração. E eu espero que tu reflita enquanto Deus vai liberando isso sobre a tua vida. De verdade. Verifica se tu não está cometendo essas falhas como eu cometo e eu cometi. Mas hoje o Espírito Santo me traz à tona e me faz buscar melhorar isso. Eu espero que o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso na tua vida. Enquanto penso sobre isso, me veio um trecho sobre o livro que eu li há semanas atrás. E esse trecho ficou latendo. E várias pessoas que eu falo, eu me sinto repetitivo, porque para várias pessoas eu falei sobre isso. Aonde fala que Pôncio Pilatos, tá? Ele começa a entrar em julgamento sobre a decisão do que seria feito com a vida de Jesus. Então juntos vamos ler
Mateus 27, do 11 ao 26, vai falar: Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes judeus, Jesus não respondeu mais nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou admirado com isso. Em toda a festa de Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás. Responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado Messias? Crucifica, responderam eles. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica. Então Pilatos viu que não conseguia nada com o povo, estava começando a revolta. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás como eles haviam pedido, depois mandou chicotear Jesus e entregou para crucificá-lo. Então eu começo a analisar toda essa passagem. Ela vem falar que a decisão sobre a vida de Jesus, óbvio que a controle de Deus e com a permissão de Deus, ela estava nas mãos de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, ele tinha a opção de decidir que Jesus era rei e não crucificar ele, ou assumir o papel e ouvir a multidão. E o que aconteceu? A gente para pensar que a multidão começou a gritar tão forte e Pôncio Pilatos, ele era tipo um governador ali. Ele é o governador, né? Ele usa essa expressão na palavra. E ele comandava aquela região. Então ele ficou com medo de que os judeus se revoltassem. E se ele dissesse que Jesus era o rei dos judeus, ele automaticamente estava passando toda a autoridade para Jesus. E ele não queria isso. Só que o que o Espírito Santo começou a falar comigo? Que quantas vezes a decisão está nas nossas mãos de se fazer o que é certo ou o que é errado. Quantas vezes a gente chega na posição de Pôncio Pilatos e opta em ouvir a multidão. E eu vou falar mais a fundo sobre isso. Pilatos começa a dar ouvidos à multidão e não a Deus, que o alertou através dos sonhos da sua mulher. Mateus 27, 19. Onde a sua esposa manda falar para ele: não tenha parte com isso. Isso é errado, não faça isso. Mas ele estava com medo da multidão. Ele tinha medo da revolta das pessoas. E quantas vezes tu, por medo, tu acaba fazendo coisas erradas? Por medo de desagradar os outros, tu acaba indo por caminhos tortuosos. Caminhos que não eram o que o Senhor te queria para a tua vida. Pilatos começou a ter medo e deixou de ouvir a voz de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso no nosso caminhado? Vitor, tu tá me comparando a Pilatos que crucificou a Jesus? Sim. E a gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. Eu peço que tu siga atento a essa mensagem. Mas que tu entenda que quando tu decide andar com pessoas, andar com uma multidão, onde não reconhece Jesus como rei, tu tá fadado a não conhecer Jesus como rei. Tu vai andar em multidões e por medo de não ser aceito, porque era o medo que Pôncio Pilatos tinha, por medo de não ser aceito, por não beber, por não fumar, por não usar drogas,
Tu vai tentar fazer isso para agradar a eles, para agradar a multidão. Enquanto teu único papel deveria ser agradar a Cristo. Mas eu te entendo. É difícil. Mas eu tô aqui para te dizer, cara, escolhe a Jesus. Mesmo que pareça que as coisas não vão ser fáceis, Deus vai colocar pessoas no teu lado. Tu não vai estar excluído, tu não vai se sentir sozinho. E para aquelas pessoas que realmente elas são cativas de algo, elas querem te aprisionar também naquilo. Mas elas não são as pessoas corretas para te andar. Deus diz na palavra de Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então tu acha mesmo que Deus quer que tu ande com pessoas que estão te levando à perdição? Tu acha que Deus quer que tu ouça a multidão ao invés de ouvir a voz dele? Quantas vezes pessoas foram até ti dizendo que tu precisa estar na igreja? Tu precisa ouvir a palavra de Deus, tu precisa mudar. E essas pessoas, elas muitas vezes são guiadas por Deus. 100% das vezes elas são guiadas por Deus para te chamar para o direcionamento de Deus. Mas tu tem dado ouvidos à multidão. E toda a decisão estava nas mãos de Pôncio Pilatos. Era ele que decidia, ele era o governador, a voz final era dele, como na minha e na tua vida é. Só que Pilatos, quando mandou então crucificar Jesus, ele simplesmente disse, eu não reconheço o reinado de Jesus. A maior falha de Pôncio Pilatos foi não reconhecer Jesus como rei. E nós clamamos e dizemos que Jesus é o nosso rei e não reconhecemos verdadeiramente ele como nosso rei. Porque quando a gente não entrega nas mãos dele a autoridade e o governo, a gente não tá levando a sério o que a palavra rei significa. Cara, realmente, pensa se Jesus tem sido o rei da tua vida. Ou se tu tá agindo como Pôncio Pilatos. Veja então que essa foi a maior falha de Pilatos. E nós cometemos esse mesmo erro diariamente, crucificando a Jesus. Quando pecamos e decidimos satisfazer o nosso eu. Nesse momento dizemos aos céus que meu rei é o meu eu. E não a Jesus. Cara, Pilatos crucifica Jesus porque ele não considera rei. E nós crucificamos Jesus toda vez que a gente peca. Toda vez que a gente decide fazer as coisas da nossa vontade. Todas as vezes que a gente decide fazer o nosso prazer. A gente está dizendo para Jesus, cara, o sacrifício que tu fez aí não é para mim. Não faz sentido. Tu ter lutado, tu ter sofrido. Nesse cenário, Jesus estava sofrendo, ele estava sendo chicoteado por mim e por ti. Cara, toda vez que eu lembro disso, isso mexe comigo. Porque quando eu escolho a minha vontade, eu tô dizendo, meu, Jesus, o que tu fez foi em vão. E não é para isso que ele fez isso. Ele fez para nos dar uma vida maravilhosa. E a gente tem que entender que toda vez que a gente está falhando, tem escolhido o nosso eu. A gente está botando o nosso eu como nosso rei. E não mais Jesus. E às vezes não é só o nosso eu. Pode ser os nossos filhos, o nosso emprego. Pode ser a nossa universidade. Pode ser qualquer outra coisa. E nós crucificamos Jesus novamente. Só que o mais bacana é que em Mateus 27, 24, eu começo a ver que Pilatos, ele lava as mãos dizendo que a culpa não era dele, e sim do povo. E nós somos mestres em botar a culpa nos outros. Quando a gente erra, a gente nunca culpa nós mesmos. E Pilatos está mostrando isso. Cara, eu tô crucificando a Jesus, a decisão é minha, mas eu não tenho parte com isso, eu tô ouvindo a multidão. Ah, eu estou pecando, eu estou bebendo, eu estou fumando, mas a culpa não é minha. Os outros estão me induzindo a isso. Irmão, a culpa é tua. A decisão é tua. A decisão final, graças ao livre-arbítrio, sempre vai ser minha e tua. E nós decidimos isso diariamente. Porém, fica tranquilo, porque isso de empurrar para outra pessoa e botar a culpa, tá desde a falha lá, quando o homem cometeu o primeiro pecado, em Gênesis, quando desrespeitou a Deus, desobedeceu a Deus. Em Gênesis 3, do 11 ao 12,
Quando Deus se direciona a Adão e fala: Adão, cadê você? E Adão fala: ah, me escondi porque eu estava nu. Adão, por que tu comeu da árvore? Mas foi a mulher que me deu de comer, Senhor. Aquela mulher que tu me deu. Automaticamente Adão quis transferir a culpa para Deus ou para a mulher. Só que a decisão de ter comido foi dele. Então entenda que isso é uma falha nossa de quando o pecado entrou no mundo. E nós temos que ser responsáveis por aquilo que fazemos. A gente precisa falar para Deus: Senhor, eu falhei. Me perdoa se eu te crucifiquei mais uma vez. Mas eu quero viver o teu extraordinário. Eu quero ser renovado, eu quero ser limpo. Eu não quero cometer o mesmo erro de Adão. E a gente tem essa autonomia para viver sobre a graça de Deus. Assuma os seus erros e entregue realmente a sua vida a Jesus. Vejo que em nenhum momento Jesus se defendeu ou questionou a decisão, porque ele sabia que mesmo em meio ao caos, ele traria a solução, pois ele salvaria o mundo. Cara, isso é extraordinário, porque o Espírito Santo ministrado sobre isso, eu ficava pensando, cara, mesmo que tu tenha crucificado hoje Jesus, tu errou, tu falhou, Jesus, ele não tá te falando, ele não tá te julgando, ele tá só ouvindo ali tu dizer, mas foi o fulano, foi o ciclano. Ele tá ali, mas ele tá te dizendo, sabe essa situação? Sabe esse fundo do poço qual tu te encontra, que tu decidiu chegar aí? Cara, é dele que eu vou fazer o sobrenatural. É daí que eu vou fazer gerar vida. Sabe por que que fala, pegue a sua cruz e vá? Mais à frente fala, é porque isso que tu escolheu, as decisões que tu tomou, a vontade permissiva de Deus, que onde tu decidiu o que tu queria e Deus permitiu que acontecesse, ele está dizendo, cara, eu vou te dar a vida. Naquele momento, Jesus ele não olhou para Pôncio Pilatos e disse, tu tá falhando, tu tá crucificando o Filho de Deus. Ele ficou em silêncio, porque ele sabia que daquela decisão ele traria vida pra gente. Ele mudaria a história naquele momento. E é isso que ele quer fazer na tua vida. Não importa se tu tem falhado, se tu tem errado, até aqui. Se tu errou no passado, o que tu cometeu? Cara, Jesus está te dizendo nessa noite, daqui pra frente, muda a história. Daqui pra frente eu quero gerar vida em ti. Mas te arrependa. Peça perdão. Reconheça o sacrifício na cruz que foi feito por ti. Para que a vida possa gerar. Eu quero te dizer que tudo que tu fez através da vontade permissiva de Deus e te levou à morte, Jesus quer te dar vida. Reconheça suas falhas nessa noite. Reconheça o sacrifício de Jesus. E por fim, viva a verdadeira vida que só Ele tem para ti. E eu termino essa ministração, e eu sei que é impactante, eu sei que eu tô falando diferente do que o comum, mas é porque é para te entender realmente isso. Entender que Jesus ele tem que ser o rei em tudo. E quando ele é o rei, ele é o rei. Tu tem que ser mudado. Tu tem que pedir para que ele te mude. E reconhecer que aquele sacrifício foi para nos dar a vida, não para a gente pregar ele toda vez lá. Foi para que ele viesse aqui, morresse por nós e dissesse, tu tem uma chance. Tu pode recomeçar hoje. Se tu decidiu me manter lá na cruz, eu tô aqui para te dizer. Eu tô aqui para trazer vida. Eu tô aqui para... Eu saí daquela cruz. Eu desci. Eu voltei. E hoje eu libero vida sobre ti. E em 2 Coríntios 5,15 vai falar. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Ele fez isso por mim e por ti. Que a gente aprenda a reconhecer. Que a gente aprenda a viver o extraordinário com Ele. Pois Ele é perfeito e Ele tem o melhor para mim e para ti. Eu espero que em nome de Jesus Cristo tenha falado contigo. E que seja um novo tempo sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que vai ser um novo tempo. Onde tu vai parar e avaliar teus atos. E vai ver se os teus atos não estão dizendo que Jesus ainda está lá na cruz. Ou que tu está colocando ele de volta naquela posição. Reconheça que ele salvou e ele te deu vida. E ele vai fazer o extraordinário. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que o sobrenatural
vai se instaurar sobre a tua vida. Eu creio que Jesus, ele vai pegar a situação que tu causou e ele vai transformar em algo extraordinário. E que em nome de Jesus Cristo a tua semana seja abençoada. Pai, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pelo que tu tem feito. E eu sei, Pai, que foi uma mensagem diferente, mas eu creio que vai tocar cada um que tem assistido. Eu te peço, Senhor, impacta vidas, muda histórias, que não venhamos te crucificar, Senhor, mas venhamos te colocar na nossa vida como nosso Rei, nosso Salvador, nosso Redentor. E que o extraordinário, o teu tempo, a tua vida em abundância, se instaure sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Se cuidem, meus queridos. Comentem, por favor, curte, compartilha. Gera vida, me conta o que Deus tem falado contigo nas minhas ministrações. Eu sou muito grato por ser só um instrumento. E que tu venha romper em fé em 2023. Em nome de Jesus, amém.